Olá, eu sou o professor Dr. Thiago Zenker Girelli, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e esta é a videoaula de número 11 do módulo de Sistemas Prediais de Proteção contra Descargas Atmosféricas da disciplina Sistemas Elétricos Prediais. Na nossa última videoaula, nós finalizamos os aspectos conceituais a respeito do detalhamento dos subsistemas do SPDA externo, ou seja, captores, descidas e o subsistema de aterramento. Já na videoaula de hoje, nós vamos finalizar aquele exemplo de dimensionamento de SPDA do galpão da indústria química, que a gente começou lá na videoaula 8. E para essa finalização, vamos então detalhar o SPDA externo que a gente adotou, classe 4, para que a edificação passasse então nos critérios do gerenciamento de risco da norma. Vamos lá? Muito bem. Primeiro, relembrando o nosso exemplo da indústria química, né? A gente tinha os elementos não metálicos aqui, ó, a vedação era em concreto pré-moldado, o telhado também não era metálico, então eu não vislumbrei nenhuma possibilidade de usar SPDA natural nesse caso, tá? Porque nenhum dos elementos aí listados permitiria o uso então de um SPDA natural, de forma que a minha opção foi por trabalhar com um SPDA convencional. Além disso, tem aqui ainda as dimensões, a gente já viu as figurinhas, 50 por 20 por 5 metros na base do telhado e 8 metros na cumieira é o meu galpão, e a minha cabine primária 5 por 5 em planta por 8 metros de altura. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar o tipo de sistema que a gente vai trabalhar. No caso aqui, por conta das dimensões do galpão e também por ser uma indústria química, eu vou optar aqui por fazer um SPDA tipo gaiola de Faraday na minha indústria. Poderia até testar o SPDA tipo Franklin, quantas hastes eu precisaria. Eu já expliquei como fazer isso nas aulas passadas, mas até para que eu possa explicar as duas metodologias de cálculo, eu vou fazer então a gaiola de Faraday na minha estrutura, que vai me garantir então, além de um SPDA classe 4, vai me garantir que os impulsos eletromagnéticos no interior da minha edificação serão praticamente zero. E sobre a cabine primária, que no caso não estava no nosso cálculo protegê-la, mas como é a cabine primária ligada à minha estrutura, a minha decisão aqui por também protegê-la, mas no caso dela eu vou adotar um SPDA tipo Franklin. Então no galpão eu vou conseguir mostrar o SPDA tipo gaiola de Faraday e na cabine primária tipo Franklin. Vamos lá! Começando aqui pelo galpão, a gente adotou um nível 4, a classe 4 de SPDA, o que me implica em condutores da malha na cobertura de 20 por 20 e condutores de descida a cada 20 metros. Esses são os limites que eu tenho para a minha edificação. Muito bem, olhando aqui o nosso galpão, então já com a solução, o que a gente fez? Bom, eu tenho 20 metros de largura aqui. Então, em tese, eu poderia colocar uma malha apenas externa, mas a cumieira é mais alta. Eu não posso deixar a cumieira para fora do meu volume protegido. Então, naturalmente, eu tive que implantar aqui uma linha da minha malha na cumieira, então eu acabei ficando com 10 metros, olhando em planta, de largura de cada malha. Da mesma forma, na outra direção, 50 metros não é múltiplo de 20. Então, ou eu teria que adotar uma descida intermediária apenas, e eu teria 25 metros na malha, e aí 25 metros supera aqueles 20% que a norma permite que eu extrapole na distância das descidas e da própria malha, ou então eu teria que adotar duas descidas. O que eu resolvi fazer foi adotar duas descidas intermediárias, então dividi os 50 metros em 3 partes iguais e adotei essa configuração final para a minha malha. Vamos dar uma detalhadazinha num cantinho, mas dá para ver que ela dá a volta em toda a edificação. Aqui o cantinho que eu comentei. Então o que a gente vai ter no final das contas? A nossa malha vai ficar 10 por 16,7 aproximadamente, que é 1/3 de 50. Está aqui. Eu vou usar em cada nó da minha malha um mini captor. Está aqui o mini captor, que são hastes maciças de aço cobreado com diâmetro de 8 milímetros e um comprimento de 60 centímetros. Então eu tenho um mini captor aqui, um aqui, em cada vértice dos meus anéis. Muito bem.
Além disso, eu tenho aqui a minha cordoalha conformando a minha malha na cobertura, então é um encordoado que eu estou usando de cobre de 35 milímetros, de acordo com a tabela da norma, então ela conforma todas as malhas. Eu tenho aqui os meus suportes isoladores simples, está aqui uma fotinha deles para você ver como é que eles são, o isolador está aqui e o suporte metálico, a cordoalha passa aqui no meio, então eu tenho um a cada metro aqui na cobertura e um a cada 1,5 m, está aqui indicado, na vertical. A norma fala inclinado ou vertical 1,5 m, mas como essa inclinação do telhado é pequena, eu preferi usar 1 metro olhando em planta de distância aqui entre eles, o que vai dar um pouco mais de 1 metro na diagonal aqui. 1,5 m eu aproveitei apenas aqui nas minhas descidas. O que mais que eu preciso comentar com vocês? As minhas descidas, então, eu fiz em cada extremidade da minha malha, então eu tenho uma descida em cada nó da minha malha, à exceção desses nós centrais onde eu não fiz descida. Por quê? Porque a descida eu posso fazer a cada 20 metros. Então, dessa extremidade até a outra extremidade do galpão, eu tenho 20 metros. Então, eu não precisaria dessa descida intermediária. E eu não fiz porque provavelmente as aberturas desse galpão para entrada de equipamento, saída de produtos, vão ser nessas faces. E aí eu não poderia fazer a descida bem no caminho aqui da minha porta principal, né? Que está mais para um portão, né, deve ser bastante grande, que a gente tem geralmente nesses galpões. Então, imaginando que eu teria uma abertura aqui, como exemplo é fictício, eu não desenhei, né, mas provavelmente teria, eu não fiz essas descidas aqui da cumieira, justamente para não atrapalhar, então, os meus acessos ao galpão, que eu imaginei fossem nessas faces, e, além disso, claro, eu tenho só 20 metros entre essa descida e a outra, de forma que eu não preciso, de fato, dessa descida. Então, esse é o detalhe aqui. Eu também usei o encordoado de cobre de 35 milímetros para essas descidas. Também está lá na mesma tabela da norma, ela serve para malha e serve para descida. O meu sistema de aterramento, eu fiz uma haste de 2,5 metros de profundidade, com diâmetro 12,7. Essas hastes são maciças de aço cobreado. Eu fiz uma para cada descida, então elas dão a volta aqui, em todas as descidas, cada uma tem a sua haste. Aqui está a minha inspeção da haste, que a gente tem aqui, como essa. E eu criei aqui também um sistema de equipotencialização em anel, né? Tá aqui, ligação equipotencial, também com encordoado de cobre, mas utilizei para tanto só 16 milímetros aqui. Por que menor do que o outro? Porque aqui eu vou ter uma parcela reduzida apenas do raio se deslocando. Eu não estou usando esse cobre como um anel de aterramento. As hastes estão fazendo a função do aterramento. O anel é só para fazer a ligação equipotencial, então eu diminuí a seção dele aqui, porque é só para ele espalhar um pouco dessa corrente para as outras hastes. Mas ele não é o meu elemento principal de aterramento, de forma que eu posso trabalhar com um pouquinho menos. Se quiser trabalhar com 35 aqui também, fica mais caro, mas seria também uma solução bastante aceitável. Por fim, em cada descida aqui, eu tenho também uma proteção mecânica. No caso, adotei um tubo de PVC de 40 milímetros de diâmetro e comprimento 2,5 metros para proteger, então, contra choques mecânicos, a parte mais baixa aqui de cada uma das minhas descidas. E com isso, gente, a gente fecha o dimensionamento tipo gaiola de Faraday. Não tem grandes contas, tem que olhar a geometria e ficar dentro dos limites das tabelas. Legal? Bom, vamos fazer agora a cabine primária. E aí, para a cabine primária, como a gente adotou um SPDA tipo Franklin, primeiro a gente vai ter que decidir quantos captores a gente quer colocar e onde eles vão ficar colocados. Eu imaginei, olhando em corte aqui, né, uma vista frontal aqui, colocar um único captor no centro. Como é só 5x5, a dimensão em planta é bastante reduzida, um único captor no centro aqui dessa cobertura seria, na minha concepção, suficiente aqui para essa instalação. Então passa a ser a nossa dúvida qual é a altura desse captor que eu tenho que colocar para que ele proteja o volume que está abaixo dele, no caso, a nossa cabine primária. Então, H1 é a altura aqui do mastro, do captor, é a nossa incógnita.
Como eu comentei com vocês antes, se você olhar só na vista frontal, lateral, eu teria 2,5 metros de lado aqui, né? Entre o meio da minha estrutura e qualquer uma das faces laterais. Mas, para não deixar as quinas da estrutura, que seriam as diagonais dessa estrutura vista em planta, eu virei a vista aqui para uma vista diagonal para mostrar para vocês que do centro da minha instalação até a diagonal eu tenho 2,5 vezes raiz de 2, que dá 3,54 metros. Então, se eu quiser proteger a quina, a largura que vai me interessar aqui não é 2,5, metade dos 5, mas é a largura correspondente à metade da diagonal deste quadrado. No caso, 3,54. Lembrando que quadrado é a vista em planta, né? Eu estou olhando de lado aqui, mas fica claro para vocês que em planta é um quadrado de 5 por 5 de base. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai calcular pelo método do ângulo de proteção, depois pelo método da esfera rolante, e aí a gente decide qual é a altura do mastro em função dos resultados. Vamos lá. Lembrando aqui do método do ângulo de proteção. Então eu tenho um mastro, ele vai criar um volume de proteção cônico abaixo dele, e o ângulo alfa da proteção, ele é função desta altura aqui. Então vejam, nesse caso do exemplo, está claro que eu tenho que proteger até o solo para o lado de fora da edificação. Como eu só tenho um, eu só tenho o lado de fora da edificação. Eu não tenho mais nenhum para-raio além do que eu coloquei no centro. Então, o meu ângulo vai vir diretamente dessa altura H2 aqui. É ela que vai me dar o ângulo alfa. Então, qual é essa altura H2? É a altura da edificação, que no nosso caso é 8 metros, mais a altura H1 do meu mastro, que é justamente a minha incógnita. Então, como é que eu vou resolver isso? Vamos lá. Se a gente for lá na tabela da norma, para a classe 4, eu vou ver que se o meu mastro tiver 0 metros, claro, ele não vai ter 0, mas só para a gente ter uma referência, a minha estrutura vai ser o próprio H2. E a minha estrutura tem 8 metros de altura. Então, se eu entrar aqui nessa curva da classe 4, com 8 metros de altura, eu vou obter 68 graus para o alfa. Agora, vamos supor, por hipótese, que o nosso mastro tenha menos de 2 metros de altura. Se tiver mais, a gente refaz esse cálculo. Mas se eu supor que ele tem 2 metros de altura, aí somado aos 8 metros da minha edificação, eu teria 10 metros para o meu H2. Se eu entrar com 10 metros aqui, eu vou ver que o ângulo cai para 65 graus, então não varia tanto o ângulo, de 68 para 65 graus. Legal. Qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou considerar que a variação é linear entre esses dois pontos, afinal eles estão muito próximos aqui na curva, de forma que dá para confundir essa variação com uma variação linear. E aí eu consigo dizer qual é o meu alfa em função do meu H1. Vamos ver isso? Está aqui, ó. Assumindo então esse comportamento linear para aquele trecho da curva, eu tenho que o meu alfa 1 ele vai seguir a equação de uma reta. Então o meu y é igual ao y0 mais mx menos x0. Então, quem é o meu y0? É o 68 graus, quando eu tenho 0 de mastro, ou seja, 8 de altura total. Quem é o meu m? É o ΔY sobre ΔX. O ΔY é 65 menos 68, e o ΔX é 2 menos 0. E aqui o meu H1 é a própria incógnita, que seria o meu x, menos o meu x0. O x0 é, da situação de 68 graus, é 0 de altura para o H1. Então, está aqui a minha equação da reta. O que eu fiz foi linearizar esse comportamento da curva nesse trechinho. E a equação final ficou 68 graus menos 1,5 grau vezes H1. E aí eu tenho a minha equação geométrica para resolver o H1, que é o seguinte. Se esse é o meu alfa1, vocês concordam com a tangente desse ângulo alfa1 é cateto oposto, 3,54, eu conheço essa diagonal, dividido por cateto adjacente, que é o próprio H1. Se vocês concordam, porque isso é um triângulo retângulo, a gente vai ter exatamente essa expressão, tangente de alfa1 igual a 3,54 sobre H1. E aí eu resolvo essa expressão, obviamente introduzindo a expressão de alfa1 como dependente de H1, então eu vou ter H1 aqui e H1 aqui. Resolvendo essa equação por iteração,
usando solver, da forma que vocês preferirem, a gente vai obter um H1 aproximado aí de 1,61 metros. Então, se eu fizer 1,61 metros de mastro, eu consigo proteger pelo cone que vai se criar abaixo desse mastro toda a minha instalação, inclusive os cantos da diagonal. Então, esse é o valor de H1 que eu vou adotar no caso se eu ficar com o método do ângulo de proteção para a minha solução final. Agora vamos passar então para o método da esfera rolante, que é o segundo método permitido pela norma. No caso do SPDA classe 4, o raio da esfera rolante é de 60 metros. Então eu vou imaginar uma esfera de 60 metros rolando pelo solo para cima da minha edificação e ela não pode tocar em nenhum ponto da cobertura sem tocar antes num elemento do SPDA. Vamos ver como é que fica isso de maneira analítica. Claro que eu posso ir lá no CAD, desenhar uma circunferência de 60 metros de raio, encostá-la na minha estrutura e tirar essa altura por geometria direto do CAD. Mas eu quero mostrar aqui a forma analítica de fazer isso, porque eu entendo que se você sabe fazer a forma analítica, a forma geométrica no CAD sai muito mais fácil. Muito bem, então está aqui a nossa mesma diagonal com 3,54, eu olhando aquela estrutura pela diagonal. Eu vou definir o eixo XY de coordenada aqui na base da minha edificação, então eu tenho 0, 0 seria o meio do meu quadrado de base, tá certo? Só que com x orientado na direção da diagonal do quadrado e o y na vertical. Legal. Eu posso definir 3 pontos importantes aqui. O primeiro ponto importante é o ponto que corresponde ao centro de gravidade da minha esfera. Onde está o centro de gravidade da minha esfera? Bom, eu vou continuar falando de esfera porque o método fala esfera, mas a gente está trabalhando no plano, tá? Então, no fundo, é o CG da minha circunferência que corta essa esfera bem ao meio. Então, eu vou continuar falando de esfera, mas que, neste caso, como a gente está trabalhando no plano, a minha esfera vira uma circunferência, a coordenada Z eu elimino aqui da equação da esfera, então não tem mais esse termo na minha equação e eu fico com a equação da circunferência. Legal, então eu só tenho um x do centro de gravidade e um y do centro de gravidade para conhecer. Bom, o que eu já sei? Se essa esfera está rolando sobre o terreno, então a altura y do centro de gravidade é o próprio raio da esfera, concordam? Ela está apoiada aqui nessa linha que está no zero do eixo y. Então, eu já sei que o y do centro de gravidade é o próprio raio, portanto 60 metros. Mas eu não sei qual é o x do centro de gravidade. Esse eu vou ter que descobrir. E tem outros 2 pontos importantes para que eu também consiga resolver o meu problema. O primeiro é a quina da minha estrutura, que é o primeiro ponto onde essa esfera vai encostar se eu estiver vindo pela diagonal. Qual é o ponto da quina? É um ponto conhecido. Em relação a esse eixo de coordenadas, ele tem x igual a 3,54 e y igual a 8 metros, que é a altura da minha edificação. Então está aqui o meu ponto P1. E qual é o ponto P2? O ponto P2 é exatamente a extremidade superior do meu mastro da minha haste tipo Franklin. Por quê? Porque eu não quero que a esfera encoste primeiro na haste para depois encostar na estrutura. No limite, ela vai encostar ao mesmo tempo na quina e na haste. Então, eu preciso definir esse ponto da haste como sendo um ponto pertencente à superfície da circunferência. E aí é só eu fazer a haste um pouquinho maior do que o valor que der, que eu já desencosto desse ponto, concordam? Então, essa vai ser a nossa estratégia. Eu não conheço a altura desse ponto, eu sei que ele é H2, que é a soma de 8 mais H1, mas eu não sei qual é a altura do H1, portanto, vou deixar o H2 como incógnita, mas em função das coordenadas que eu adotei aqui, ele tem x igual a 0, ele está exatamente no ponto do eixo onde x igual a 0. Então, eu conheço essas variáveis aí. Qual vai ser a nossa estratégia, então? Primeiro, gente, a gente vai usar esse ponto que é conhecido para achar o x do centro de gravidade da esfera. Eu aplico a equação de esfera a esse ponto e vou achar o x do centro de gravidade. É a única incógnita. Vamos ver? Então, pegando a equação da circunferência, por estar no plano, e aplicando a P1. Então, eu tenho que x1
3,54, menos x do centro de gravidade, que é a minha incógnita, ao quadrado, mais y1, que é 8 metros, a altura da minha edificação, menos o y no centro de gravidade, que é o próprio raio da esfera, por ela estar apoiada no solo, 60 ao quadrado, é igual ao raio da esfera ao quadrado. Essa é a equação que está exatamente aqui no nosso slide anterior. Muito bem, resolvendo essa equação, eu vou chegar aqui, o x do centro de gravidade, ele é 3,54 menos mais 29,93. Por que menos mais? Porque eu vou acabar fazendo o quê? Eu vou achar esse termo quadrático, vou subtrair desse termo, então isso são dois números, então esse menos esse vai me dar um número intermediário, e aí eu vou ter que tirar a raiz aqui para tirar essa expressão de dentro do termo quadrático. Então quando eu tiro a raiz dos dois membros, fica mais ou menos 29,93. Mas aí como eu passo o x do centro de gravidade que está negativo para o outro lado da igualdade, eu tenho que pegar esse número e passar para o lado de cada igualdade. Então vai ficar 3,54 menos mais 29,93. Bom, eu sei que o x do centro de gravidade da esfera que eu desenhei é positivo, vocês concordam? Ó, o zero está aqui, o x está para a direita, não tem como ele ser negativo. Logo, eu vou ter que pegar o mais aqui das duas raízes, então vai ficar 3,54 mais 29,93. Então o x do centro de gravidade dessa esfera que eu desenhei vai ser 33,47 metros. E eu decidi pegar o mais olhando aqui para o meu eixo coordenado que eu arbitrei. Claramente, esse x está à direita aqui do eixo y, ou seja, tem x positivo. Muito bem. Agora que eu já sei o x do centro de gravidade, eu posso aplicar a mesma equação ao ponto P2 para obter o H2. Vamos lá? Está aqui. Então, pegando a mesma equação, agora aplicando ao ponto P2. Então, eu tenho o x do P2, que é 0, menos o x do centro de gravidade que eu acabei de encontrar ao quadrado, mais a altura do ponto P2, que é a minha incógnita, que é o que eu quero saber, menos a altura do centro de gravidade, que é o próprio raio, está aqui, é igual ao raio ao quadrado, está aqui. De novo, ao simplificar essa expressão, eu vou obter o seguinte, esse termo aqui vai passar para lá subtraindo de 60 ao quadrado, e aí eu vou obter um número, e aí vou ter que tirar a raiz. Então, isso aqui é o resultado da raiz desse número que ficou aqui no segundo membro, 49,79. E aqui não muda de sinal, né, porque o meu H2 já é positivo, então quem vai para o outro lado da igualdade é o menos 60. Então, menos 60 vem para cá como mais 60. E aí eu fico com essa expressão, 60 mais ou menos 49,79. E pela figura, dá para ver que o meu ponto está na parte de baixo da esfera. Se eu continuar subindo, eu vou cruzar a esfera lá em cima, perto do topo, que seria o 60 mais 49,79. Mas o meu ponto ele está na parte de baixo da esfera, ele está quase sendo, entre aspas, pisoteado pela esfera. Então vai ser o 60 menos 49,79, que dá 10,21. Então, o meu H2 é 10,21, logo, o meu H1, que é a minha incógnita, é o H2 menos a altura da edificação, que é 8 metros, vai dar 2,21 metros. Legal. E agora? Qual que eu vou escolher? Bom, tá aqui, né? Eu tenho o método do ângulo de proteção me dando uma altura de 1,61, o método da esfera rolante me dando uma altura de 2,21, e eu vou adotar, gente, o menor deles, porque se os dois métodos são aceitos pela norma, o que quer dizer que os dois protegem a edificação. A menor haste é o que tem menor custo, e se ambos atendem, ambos protegem a edificação, por que não ficar com o método de menor custo? Não tem motivo. Então a gente vai adotar o método do ângulo de proteção como sendo o utilizado, pois ele deu a menor altura de haste. E aí eu vou adotar, obviamente, ninguém vai comprar uma haste de 1,61, talvez nem compre de 1,65, talvez compre com 2 metros, 1,80, né? Porque essa barra também não vai vir com qualquer altura que eu quiser, então eu vou ter que verificar no mercado qual é a altura que eu consigo comprar, né? Mais próxima de 1,61, só que maior. Eu estou aqui considerando a possibilidade de comprar de 5 em 5 centímetros, o que me daria uma haste de 1,65 metros. Mas na prática, se colocar em 1,80 ou até 2 metros, está bem razoável também por conta de não encontrar essa barra com qualquer altura. Muito bem.
Então, gente, eu finalizo aqui esse cálculo e eu só preciso, então, fazer o detalhamento. Está aqui o meu mastro, então, com 1,65 metros, ele ficou pequenininho aqui, mas dá para ver. Na ponta dele o captor, está lá o captor aqui na ponta, e eu vou ter que fazer as descidas também. Lembram-se pela norma que eu não posso ter uma única descida, eu preciso ter pelo menos duas. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma descida pelo mastro, já que ele é isolado, e eu vou fazer duas descidas principais conectadas na própria cobertura. Então eu fiz uma descida nessa diagonal, tá aqui, os mesmos elementos que a gente utilizou lá no galpão, os isoladores, o tubo de PVC para proteger mecanicamente a descida, a minha inspeçãozinha e a barra de aterramento, também vou usar 2,5 metros para não ter confusão nenhuma, e faço aqui com a própria cordoalha um bypass e faço aqui também o outro sistema do sentido oposto. A única coisa que eu não fiz aqui, pessoal, foi a equipotencialização aqui entre esses dois terras. Por quê? Porque o meu risco aqui nessa estrutura, pessoal, ele é o risco do raio cair aqui e, a partir dos fios que adentram a estrutura, levar esse raio lá para dentro e matar alguém ou, enfim, ferir alguém gravemente. Mas se eu já protegi o invólucro aqui e já tenho como essa corrente ir para a terra, não tem por que eu transformar esse potencial interno do solo em zero, porque eu não considerei nenhuma pessoa trabalhando nesta edificação. Então eu não tenho por que proteger alguém aqui por tensão de passo. Então a única coisa que eu não fiz foi fazer a ligação equipotencial aqui, desnecessário, na minha opinião, nesse caso, mas duas descidas sim, porque a norma exige, interligadas lá na cobertura, ao meu mastro aqui principal, e dois sistemas de aterramento, um para cada descida. Claro que eu não coloquei aqui, mas todos esses elementos seriam encordoados de cobre de 35 milímetros de diâmetro, pois a parcela significativa do raio passaria por eles, de forma que a norma exige que eu adote, então, esse diâmetro como sendo o mínimo para que eu possa trabalhar tanto no captor, né, no subsistema de captor, quanto nas descidas, que é o caso aqui. Legal, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. Óbvio, eu poderia também ter testado o método das hastes para o galpão e avaliado financeiramente qual método valia mais a pena. Então, eu faria mais de uma haste, provavelmente na cumieira, tentaria proteger lateralmente o galpão com uma única linha de hastes, mas ao longo da cumieira teria mais de uma haste, com certeza. E aí é só usar o alfa 1 e o alfa 2, o método de cálculo é praticamente o mesmo que a gente usou aqui para poder decidir ao final se usa a gaiola de Faraday, se usa o método de Franklin, se a solução melhor é pelo ângulo de proteção ou pela esfera rolante. Aqui eu fiz um de cada, uma das minhas estruturas com cada método, para que vocês pudessem ter um pouquinho de contato com cada um dos tipos de SPDA externos que a gente pode ter que dimensionar na nossa edificação. Legal? Com isso eu finalizo esse módulo da disciplina, espero que vocês tenham gostado e espero vocês num próximo módulo. Tchau, tchau!